Gente, olha, tinha esse problema aí com o Luiz Eduardo que quebrou a correia, sei lá. A gente vai fazer essa aula como uma aula bônus. Então você que está em casa, essa aula não consta da nossa grade, é uma aula bônus, tá? A gente vai bater um papinho aqui sobre o estatuto. E bom que você já tem uma noção sobre o estatuto dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, né? Quem está me falando, acho que era você, estava falando aqui sobre o concurso da Defensoria, esse edital totalmente atípico, né? Sem RLM, sem informática, enfim, cada vez mais as bancas vão nos surpreendendo, né? Só que não tem como a gente achar que isso vai virar uma regra, porque o que estava acontecendo, todo concurso antigamente é informática, né? Depois passou a ter RLM ou informática, depois passou a ter os dois. Normalmente eles acrescem matéria, né? E não retiram matéria. Portanto, a gente vai continuar seguindo o planejamento e assim que sair um plano, como teve em 2016 do concurso, a gente vai se pautar nesse novo plano, né? Beleza? Vocês viram um vídeo ontem explicando sobre salário, explicando essa questão do concurso para procurador, por que revogou, o que suspendeu, né? Certamente, então, fiquem tranquilos, vai ter o concurso sim. Normalmente o estatuto é o seguinte, nós temos o decreto 220, né? E o 2479. O que acontece? O 2479, ele praticamente repete o 220 e existe uma outra contradição entre eles. Tem uns prazos que estão no 220, que não estão no 2479, algumas matérias sobre punição, por exemplo, está no 220, o 220 trata de suspensão cautelar, o 2479 não fala nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se pautar no 2479 e naquilo que for diferente, ou aquilo que se contradizendo, nós vamos abordar a diferença lá. Fica atento, porque isso aí tá assim, vale isso, vale aquilo, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Então, se pauta no 2479, esquece o 220 e aquilo que for diferente eu vou passar para vocês. Vocês vão ver que tem diversas inconstitucionalidades também. Por quê? Porque o decreto 220 e o 2479 é da década de 70. Nós vivíamos ali um outro paradigma constitucional, né? Nós não tínhamos essa Constituição Social de 88, o regime não era democrático, o regime era um regime ditatorial, tá? Sem querer entrar no mérito ideológico, se foi bom, se não foi bom, mas era uma outra realidade. Para você ter uma ideia, no 2479 há a previsão de prisão administrativa para servidor público civil. Não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Há a previsão de prisão administrativa para servidor público civil. É claro que isso não se aplica mais, já pensou você ter que passar o final de semana na repartição, né, preso, sem poder sair? Não existe, né? Então, muita coisa ali a gente vai falar, risca isso, risca aquilo, mas como hoje é só um bate-papo sobre o estatuto, em virtude da infeliz ausência do nosso professor administrativo que quebrou a correia do carro lá em Niterói, a gente vai dar uma visão geral. Depois eu vou querer que vocês todos tragam o estatuto para eu falar risca aqui ou risca ali, e você, ou se não trouxerem, pelo menos anotar no caderno o que deve ou não ser riscado, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente, que é um decreto baseado numa outra Constituição, cheio de inconstitucionalidade, muita coisa dali não cai, então toma um certo cuidado com isso, tá? Então, se a gente for lá para o decreto 2479, vamos abrir, quem tiver com o celular, faz como eu aqui, já deixa ele aberto na tela. Então assim, ó,
Primeira coisa, se a gente for pegar o artigo 1º, ele fala assim: o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro fica disciplinado na forma deste regulamento. A primeira questão já é essa nomenclatura. Funcionário público. Existe diferença entre funcionário público e servidor público? Tá? Servidor público, ele é usado hoje como um termo mais abrangente. Então, servidor público, quando ele usava aqui funcionário público, ele estava pensando naquele funcionário de carreira, né? Ou seja, você que vai ser técnico processual. Então não se usa mais esse termo funcionário público. Você tem que trabalhar com a visão de servidor público. Servidor público. Você vai falar, Rodrigo, o que é agente público? Isso aí você vai ver lá em administrativo, né? Mas o servidor público, esquece essa nomenclatura, funcionário público, você dificilmente vai ver isso em prova. Uma outra coisa é, tudo bem, ele fala funcionário público, mas se a gente for chegar aqui, continuar lendo o decreto, olha que loucura. Aqui, ó. Ele fala assim: aos servidores contratados no exercício de função gratificada, no parágrafo 2º, artigo 1º, com suspensão de efetivos contratos de trabalho, e aos estagiários somente serão reconhecidos e concedidos os direitos e vantagens que expressamente lhe estejam assegurados por este regulamento. Primeiro, aqui ele está falando do servidor titular de cargo em comissão. Então vamos aqui para o quadro. Nós temos, né, vamos chamar de estrutura administrativa. Estrutura administrativa. Nós temos cargo público, emprego público, função pública. Tá? Então, dentro de cargo público, a gente tem o cargo de provimento efetivo, que pode aparecer na sua prova só cargo efetivo, e provimento em comissão, que aparece em toda a prova, cargo em comissão. Qual a diferença básica de um cargo público de provimento efetivo para o cargo em comissão? Qual é a primeira que vem assim na tua cabeça? Exatamente. É a forma de ingresso, né? Então, como é que você é investido no cargo público? No cargo de provimento efetivo, a forma de ingresso é por concurso público. O concurso público é obrigatório no cargo de provimento efetivo. Então aqui já entra algumas nomenclaturas que sempre nos confundem. Qual a diferença de um servidor estável por um servidor efetivo? O servidor efetivo, ele já o é desde o primeiro dia no cargo. A investidura, ela se dá com a posse. Então, nomeação, posse, exercício. Acabou o estágio experimental que mudava a ordem no Estado do Rio de Janeiro. Então, a investidura, ela se dá com a posse. O que isso tem a ver? Tem a ver que efetivo o servidor já o é desde a posse. Tomou posse no cargo, você já é servidor efetivo. Tem um dia de procuradoria, já sou servidor efetivo. Tá? Agora, servidor estável. Servidor estável pressupõe a aprovação em estágio probatório. No Estado do Rio, não tem aquela confusão da lei
8.112. Se o estágio probatório são 3 anos, são 24 meses, não. Para nós, estágios probatórios são sempre 3 anos, tá? Então, estágio probatório, sempre 3 anos. Sempre, sempre, sempre 3 anos. Não tem essa divisão, beleza?